Hoje vamos contar a história de uma família abençoada. Iremos contar a história da família Ribeiro. Israel Ribeiro da Costa nasceu em Pindamonhangaba, filho de Luzia e José. Possui 7 irmãos. Quando Israel criança, era muito sapeca e arteiro. A infância do Israel foi simples, porém muito divertida com seus irmãos e sobrinhos. No ano de 1991, o pai do Israel, José Ribeiro, sofreu um acidente muito grave, o que o fez com que o seu irmão Gilberto fosse visitar sua família. Na visita à sua casa, seu irmão Gilberto evangelizou a todos que estavam presentes. Alguns da casa aceitaram a Jesus, inclusive o Israel aceitou a Jesus. Aos 12 anos, passou pelas águas batismais. Certo dia, em um culto doméstico em sua casa, o Israel foi batizado com o Espírito Santo. Continuou nos caminhos do Senhor durante os anos iniciais de sua adolescência, porém aos 14 anos se afastou dos caminhos do Senhor. Entre idas e vindas, foi somente aos 27 anos que finalmente o Israel se firmou nos caminhos do Senhor. Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo. Nívia Ribeiro da Costa nasceu em São Paulo, Belenzinho, filha de Quitéria e Antônio. Nívia possui 8 irmãos e foi criada pela mãe e o irmão Adailton. Cresceu no distrito de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Viveu uma infância bem proveitosa, com muitos amigos, brincadeiras e lazer. A Nívia era uma criança muito alegre, inteligente e estudiosa. A Nívia frequentava a igreja desde sua infância, com seu tio João na Assembleia de Deus, Ministério Belém. Aos 12 anos, Nívia passou pelas águas batismais e atuava na igreja na recepção, dando aula na escola dominical e evangelismos. No ano de 2000, no mês de junho, sua mãe sofreu um infarto e faleceu subitamente. Nívia tinha apenas 13 anos, quase completando 14. Depois da morte de sua mãe, a Nívia foi morar com seus irmãos. Um mês depois, seus familiares acharam seu pai biológico no Jardim Maracaibo. Com isso, resolveram trazer a Nívia e o seu irmão Isaías para morar com ele. Foi então que conheceu Israel e toda a sua família, que eram bem próximos de seu pai Antônio. A Nívia não se adaptou muito morando com seu pai. Vendo isso, a Marilda, irmã do Israel, pediu autorização para o Antônio, pai da Nívia, para convidá-la para morar junto com ela. O Antônio, pai da Nívia, autorizou e ela foi morar com a Marilda por aproximadamente 3 meses. No mês de maio de 2001, o pai da Nívia, o senhor Antônio, veio a falecer. Seus familiares e irmãos vieram até o sepultamento em Tremembé e levaram a Nívia para morar em São Paulo novamente. Ela morou com seu irmão mais velho, Elias, por um período de 1 ano e meio. Quando foi no ano de 2003, o Conselho Tutelar foi acionado e foi passada a guarda da Nívia para a Marilda. A Nívia voltou a morar no Jardim Maracaibo. Alguns meses depois que estava morando novamente no Jardim Maracaibo, o Israel pediu a Nívia em namoro. Ela aceitou o pedido e deram início ao seu relacionamento. Os dois serviam a Deus na igreja da Flor do Campo, enfrentando muitas dificuldades. Após um tempo, decidiram unir-se. No ano de 2004, os dois adquiriram sua casa própria e no mês de outubro de 2004, casamos no civil. Nívia passou a ter o desejo de ser mãe. No dia 10 de junho de 2005, Deus presenteou o casal com uma princesa muito linda, a Fernanda. A Fernanda foi um presente maravilhoso que Deus deu a essa família. A Fernanda trouxe muita alegria, paz e conforto, principalmente para a Nívia. Fernanda sempre foi uma criança alegre,
amorosa, educada e inteligente. No período em que a Fernanda nasceu, o Israel se afastou da presença de Deus por 4 anos e a Nívia continuou servindo a Deus junto com a Fernanda. No mês de agosto de 2009, a Nívia e o Israel separaram-se matrimonialmente. Após a separação, a Nívia e a Fernanda passaram a morar juntamente com a Marilda. O Israel seguiu sua vida. No mês de novembro de 2009, o Israel e a Fernanda estavam passando de bicicleta no acostamento da rodovia que passa pelo Maracaibo quando o motorista de caminhão ele dormiu no volante e atingiu os dois na bicicleta. Os dois foram encaminhados para o hospital regional, ficaram alguns dias na UTI e por 7 dias receberam alta, graças a Deus. Não ocorreu nada grave. Foi a mão de Deus sobre a vida do Israel e Fernanda e sobre a da Nívia também, porque Deus estava trabalhando nesse momento. No mês de fevereiro de 2010, Nívia decidiu, junto com a Fernanda, voltar a morar em São Paulo, já que ainda estava separada do Israel e também se encontrava afastada da presença de Deus. Chegando em São Paulo, começaram a trabalhar e lutar pelos seus objetivos. O Israel permaneceu no Maracaibo. Quando a Fernanda queria vê-lo, a Nívia a levava até ele e eles se viam. Depois, ela retornava para São Paulo. No ano de 2011, o Israel retornou para Jesus. A Nívia permanecia em São Paulo e ainda estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas Deus começou a trabalhar na vida dela. Num certo dia, o Israel ligou para a Nívia e então lhe pediu perdão por tudo o que havia acontecido entre eles. Num certo dia, a Nívia decidiu retornar para Jesus e em agosto de 2011 decidiu voltar a morar no Jardim Maracaibo e então voltou a servir ao Senhor na igreja da Flor do Campo. No mês de novembro, decidiram se unir novamente. O casal continuou a servir a Deus na igreja da Flor do Campo e no mês de julho de 2012 saiu o papel da certidão de casamento pelo juiz. No dia em que o casal Israel e Nívia entraram em comunhão novamente na igreja 1º de janeiro, no período da tarde, a sua filha Fernanda sofreu um acidente e quebrou a clavícula. Eles foram ao culto administrativo, reconciliaram, pediram perdão e voltaram em comunhão. Da bondade
fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. No ano de 2017, Deus colocou na Nívia o desejo novamente de ser mãe, algo que ela não queria, mas Deus tinha um propósito nisso. Deus então os presenteou com Eliel, um menino amoroso, carinhoso, meigo e inteligente. O Eliel é um menino inteligente, apesar de sua pouca idade, que ama ajudar a todos, principalmente nas tarefas da igreja. Com certeza, ele será um futuro baterista e pregador. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és tão bom, meu Deus, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego. A história dessa família nos mostra que, por mais que muitas vezes não possamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, e às vezes que somente a dor e sofrimento esteja à nossa frente, a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. É Deus e Sua palavra que faz com que permanecemos juntos, em harmonia no nosso lar, mantendo firme a nossa união. Que Deus continue sustentando essa família todos os dias na sua presença, como até o presente dia tem feito. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o